Você seria capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo? E os efeitos jurídicos disso? Como seria? Eu sou a Fabíola, estou aqui juntamente com a Karina, Leane. e hoje vamos tratar deste assunto. Para começar, a gente vai falar sobre os direitos da amante. Como funcionam os direitos da amante no mundo jurídico? bom, na verdade, infelizmente não existe direito para amante no mundo jurídico, tá? A legislação, ela não resguarda os direitos da pessoa amante. No nosso código, hoje, o que nós temos? A pessoa amante, que é aquela pessoa que tem uma relação com uma outra pessoa que é impedida de casar, ou uma pessoa que já está casada, ou que esta pessoa já vive em união estável. Nós não admitimos ainda, infelizmente, nós não admitimos ainda a possibilidade de uniões simultâneas. Isso, inclusive, foi debatido agora na reforma do Código Civil, e este tema realmente não será modificado. Então, a pessoa que vive essa relação extraconjugal, detalhe, não eventual, tá? Então, assim, essa pessoa amante, ela vai continuar sendo concubina e com isso ela não tem direito segundo a nossa legislação. Mas, como tudo no direito, existem algumas exceções. Quando você fala eventual, tive um caso, foi momentâneo, então eu não posso considerar isso como uma relação de concubinato, né? Porque na verdade não é nem o caso. Por exemplo, você saiu na balada e você é casada, saiu na balada e ficou com uma pessoa. Pronto, ali não é. E depois você não viu mais. É um caso, uma traição. Ali foi só uma traição. Isso. Só uma traição. Mas foi só uma traição, tá? Mas no caso da amante, não. Ela tem uma relação de família, entendeu? Tecnicamente ali é uma relação. O próprio Código Civil, ele conceitua como uma relação entre homem e mulher não eventual, ou seja, contínua, muitas vezes pública, infelizmente, cuja a situação é a pessoa estar ao mesmo tempo com duas mulheres ou dois homens, né? Porque vai depender da circunstância. E aquela pessoa, ela é impedida de casar e é por isso que passa a ser amante. Mas não é um caso esporádico. Tem que haver uma continuidade, tem que ser com um período longo, uma situação em que ele já tem ali toda uma convivência como se familiar fosse. Mas não é o caso, justamente em função desse impedimento. Então aí, qual a diferença da união estável para essa relação de amante? Ou não teria uma diferença? Sim, na realidade a união estável ela se aproxima do concubinato só em termos não formais, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a união estável como uma entidade familiar. O concubinato não entra no quesito, apesar de estar no livro, né, de direito de família, o concubinato não entra como uma entidade familiar e principalmente na união estável existe uma boa-fé na circunstância, não existem impedimentos e principalmente não tem ali uma relação de infidelidade. Na união estável, quando a pessoa ela se relaciona com a outra, por mútuo consentimento, e se há tecnicamente algum impedimento jurídico, ainda que aquela pessoa esteja casada, ela não poderá na verdade, ela precisa estar separada de fato. Já no concubinato, é justamente essa diferença. A pessoa, ela não está separada de fato, ela continua casada e ela tem ali duas mulheres ao mesmo tempo. Então, são dois relacionamentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A união estável, não. É um relacionamento só, ainda que informal. Então, eu gosto de contextualizar. Vocês têm alguma história para contar sobre um relacionamento extraconjugal para trazer pra gente? Eu tenho, mas vamos lá. Só um detalhezinho que a Leane falou em relação a essa questão de família, né? Deixar bem claro que o nosso código não considera o concubinato como família. E só um breve histórico é que antigamente, antes do Código Civil de 2002, só aqui um históricozinho rápido, existia o concubinato puro e o concubinato impuro. A diferença que existia é que antes nós tínhamos o concubinato. A união estável, ela veio do concubinato. O concubinato puro, ele foi considerado união estável.
E o concubinato impuro continuou sendo concubinato. Então, esse termo concubinato, só para deixar claro, é um termo jurídico, né? Vamos passar a tratar agora como amante para facilitar as circunstâncias. Exatamente. E nesse ponto do concubinato puro e impuro, a diferença basicamente ficou o quê? O puro, qual é o puro? O puro é aquela pessoa que não é impedida de casar, mas ela... Continua casada. Não. O concubinato puro é aquela pessoa que não é impedida de casar, mas ela resolveu viver com alguém sem casar. Que basicamente é o quê? Aquela pessoa que vive em união estável. Então, com a mudança do código, saiu o termo concubinato e passou a se utilizar o termo união estável, com todos os direitos que foram equiparados com a nossa Constituição. Inclusive, que a nossa Constituição facilita a conversão da união estável em casamento. Ok. E aí existia ainda o concubinato impuro. Qual era o concubinato impuro? Aquele que a pessoa se relacionava com alguém que era impedido de casar. Aí entra a história, né? Exatamente. E aí, para facilitar a nossa vida, ao invés de ficar falando de concubina, vamos falar de amantes. E contar a história. E agora eu vou contar a história. Isso, mas se a gente partir só da premissa de que a evolução histórica, né? Antes a própria união estável era considerada um concubinato. Então, se a gente fizer uma evolução ali, ainda que o nosso código seja de 2002, houve ali uma atualização no direito, né? Primeiro, em 1977, a mulher nem tinha direito a um divórcio. Aí, com a evolução, em 88, os filhos ilegítimos passaram a ter direitos. Lá em 2005, o adultério, que era justamente o crime, quando se tem um amante, né? Deixou de ser um crime. Em 2011, começou a discussão do concubinato. Foi a partir daí que o amante, a amante, passa a reaver, passa a pleitear. Ainda que hoje não tenha essas discussões, ela já existe há muito tempo. Sim. Né? Só que judicialmente as pessoas começaram a pleitear direito pautado na relação contínua, duradoura, de 10, 15 anos. Existem casos de amantes que têm ali uma vida 30 anos, de né? 30 anos e ao mesmo tempo esses 30 anos não é só com aquele amante, o amante e o casamento, né? A esposa. Então essas pessoas passaram a pleitear judicialmente no intuito de uma possível divisão de bens, uma pensão pós-morte, seguro de vida. Esses direitos, eles foram na tentativa de obter justamente pautado nessa questão da durabilidade. No entanto, o Código Civil ele não tem essa previsibilidade. E ainda que seja um termo arcaico, né, o concubinato, amante até os dias atuais, exceto os casos específicos, diretos ou indiretos ali, majoritariamente não existe direito para amante. Exatamente. Não existe o direito da amante, mas o direito ele deve ser sempre, que a grande vantagem do direito é a gente poder estar sempre trazendo inovações e trazendo teses. Por quê? A gente visa diminuir as injustiças. E como você citou, agora vem a história, tá? Eu conheço um caso concreto, aliás mais de um, mas tem um especificamente que eu conheci de perto, que era o seguinte: um homem era casado com uma mulher e viveu com ela durante 10 anos. E esta mulher não podia ter filhos. E este homem era louco para ser pai, né? E aí o que aconteceu? Este homem conversou com esta esposa várias vezes, tentando realmente que ela quisesse realmente ter o filho, adotar no caso e tal. Mas nunca teve essa... Não deu certo. Bom, enfim, 10 anos depois de casados, ele arrumou uma amante. E esta amante, com esta amante, este homem teve 3 filhos. E viveu com esta mulher durante mais de 30 anos. E a esposa sabia. Só que um detalhe, ele viveu 40 anos com a esposa e 30 anos com essa mulher. Então, as famílias simultâneas duraram 30 anos. E ambas sabiam. A esposa sabia. E, obviamente, que a amante também. Então, aí vem para o nosso judiciário.
esta mulher que viveu 30 anos com este homem, ela não tem direito a nada? É um caso a refletir. Eu acho que tem. Na realidade, o que vem parar nos tribunais não são esses casos avulsos, eventuais casos curtos de amante, não. Normalmente são relações assim, duradouras, né? De 30 anos, até porque para que haja um mínimo de interpretação diversa do que já está em lei, tem que ter pelo menos uma situação atípica, que é como o caso. Nesse caso, Foram 30 anos, ambas né? as pessoas têm ciência da circunstância. Mas aí a gente vem a discussão assim, e aí, mas por que existe esse impedimento? Por que a amante não tem direito? O Código Civil, ele traz ali a monogamia, a fidelidade como pressuposto da família, como obrigações da família. E em função disso é que se tem aí o conceito de concubinato jurídico e mais popular como amante, a limitação e principalmente a ausência de direitos sobre essas circunstâncias pautados na monogamia e também principalmente na fidelidade. Mas e aí, Karina, qual que seria a diferença de lealdade e fidelidade? Você está trazendo agora um outro ponto, que é justamente a questão de que no casamento, o dever de fidelidade é que consta lá bonitinho no código. Isso. Tá? A pessoa casada, ela tem um dever de fidelidade. Já quando se trata da união estável, existe o dever de lealdade. E é um ponto muito interessante da gente refletir. Quais são os conceitos? O que é lealdade? O que é fidelidade? Bom, cada um tem o seu conceito. Na minha concepção, o que é que eu visualizo? A fidelidade, eu acho até que a fidelidade é um conceito mais restrito. Por quê? Basta que eu não seja infiel com a pessoa que eu estou e tá tudo certo. Já o dever de lealdade, eu acho que a lealdade, ela é mais companheira, ela é mais abrangente. Por quê? Se eu sou leal, eu sou fiel. Ou talvez até a pessoa pode até não ser fiel, carnal. Aquela questão, uma traição eventual, desde que o casal combine, que assim, tem alguns casais que têm essa visão. Enfim, mas a lealdade é aquela história assim do eu estou junto com você pro que der e vier. Não me importa como você esteja, eu estou junto com você, para tudo. Por isso que eu vejo que a lealdade ainda é mais abrangente do que a fidelidade. Mas, em relação, trazendo agora pra gente essa questão de que não tem direito. Tudo bem, não tem direito, mas será que não tem mesmo? E o que fazer pra gente tentar minimizar essa situação para que ela não se torne tão injusta? Porque é um detalhe muito importante. A esposa, ela vai se sentir injustiçada, mas esta mulher também vai se sentir injustiçada. E tem um detalhe. A quem que beneficia? O homem, ou no caso, né, a mulher. O traidor. O traidor. A pessoa que trai com essa questão, a pessoa que vive nessa família simultânea, se ela não tem nenhuma responsabilidade, acaba ficando muito prejudicada. E aí acaba levando aquele enriquecimento sem causa, né? Sim. Que é muito debatido no mundo jurídico e a gente bem entende disso. Eu me pergunto agora como eu fiquei curiosa na situação dessa pessoa que você acompanhou por perto. Como é que se deu a solução? A amante, no caso jurídico, teve direito? Esses 30 anos de convívio com a amante, como é que se deu? Bom, esta pessoa era bastante inteligente e conseguiu ele passava a adquirir alguns bens já no nome da amante. E não era venda, ele já adquiria no nome dela. Não, ele dava o dinheiro mesmo. Não é que ele fazia uma transferência dele para ela. Fazia uma aquisição no próprio nome. Ela comprou. Interessante. Só que o dinheiro vinha. Uhum. Isso poderia ser questionado? Sim. Sim. A esposa poderia questionar. Por quê? Porque a doação para a pessoa amante, ela é ilegal e consta no nosso código. Isso me traz até um outro exemplo. O seguro de vida, né? Exatamente, seguro de vida.
Quer tratar um pouco do seguro de vida? Quero, mas só voltando na questão da doação, você sabia que tem um prazo? Sim. Exato. O Código Civil, ele prevê justamente isso. Ainda que haja uma vedação de direitos, principalmente na circunstância de doação, a esposa tem até 2 anos após a morte do falecido para impugnar aquela doação, por exemplo. Então, a gente precisa ficar atenta. É por isso que nós debatemos sempre esses conteúdos jurídicos, porque muitas vezes o fato de estar previsto ali na lei, quando não se tem um prazo, tudo bem, mas nesse caso específico da doação, tem um prazo de 2 anos. E essa impugnação, ela pode vir a ser silenciada e até mesmo perder o direito de impugnar se ultrapassar. Prescreve, né? Prescreve. E esse prazo de 2 anos é a partir de quando? Da morte do falecido. Ah, entendi. Então fica claro, pessoal, você que está acompanhando aí, se vive uma relação extraconjugal, já sabe, se receber uma doação, já fica aí de olho. A questão jurídica que a gente traz aqui hoje é: o Estado, ele pode tutelar um direito de família? Porque ali, quando existe essa relação que ambas as esposas, vou dizer esposa porque é mais casual, é mais de acontecer, se bem que a quantidade de mulheres também com relacionamento extraconjugal também tem aumentado nos últimos anos. Mas considerando aqui o fator de que o Estado, ele pode tutelar, até que ponto o Estado pode tutelar o direito daquelas pessoas que decidem viver uma relação extraconjugal. E, às vezes, não necessariamente extraconjugal. É a questão que a gente estava comentando nos bastidores sobre o poliamor. Às vezes, eles vivem dentro de uma mesma casa, com um homem, 2 mulheres, ou 2 mulheres e um homem. Essa questão do poliamor, que é a possibilidade ou a convivência, o casal ali decide conviver afetivamente numa relação amorosa dentro de um mesmo teto. Como é que fica essa relação? Até que ponto a gente pergunta aqui que o Estado pode interferir nessa relação? Então, esse ponto é bem delicado, porque, na verdade, o Estado acaba interferindo muito mais. E, atualmente, é proibido o poliamor, tá? Aí eu te digo, e o proibido vai deixar de existir? Óbvio que não. Mas a nossa legislação não permite, não reconhece. Não seria nem questão de proibir ou não proibir, mas sim no sentido de reconhecer. Não reconhece direitos às pessoas que vivem em poliamor. E, inclusive, até mesmo a confecção de escrituras públicas, que você faz uma escritura pública de união estável, você pode fazer no cartório, e aí, em relação às uniões poliafetivas, não é permitido fazer a escritura pública de poliamor. Porém, como o nosso direito é amplo, nós tivemos recentemente uma decisão em que, como eu falei, extrajudicialmente é vedado, o CNJ vedou, proibiu, não aceita, né? O cartório não vai aceitar, porque o CNJ proibiu. Porém, saiu uma decisão recentemente em que um casal, na verdade um trisal, né? Porque eram 3, eles tiveram um filho e eles ingressaram judicialmente para que aquele filho, que era dos 3, né? Claro que, obviamente, biologicamente sabemos que é apenas de 2, mas para que aquele filho já fosse registrado no nome dos 3. Houve, na verdade, um reconhecimento pela jurisprudência, no caso foi uma decisão em primeira instância, mas houve a decisão e esse trisal teve o direito de registrar o filho já no nome dos 3. Então, assim, isso simplesmente mostra que o Estado vai até onde ele consegue. O que acontece? Ele proíbe, né? Ele não garante direitos e lembrando sempre que esses direitos não garantidos, eles são não garantidos hoje, mas nós não sabemos o futuro. É que à medida que as coisas vão acontecendo, as famílias vão começando a se constituir desta forma, o Estado, algum momento, vai ter que alterar essas decisões, a lei vai ter que alterar e os direitos, com certeza, vai estar positivado, porque eu acredito que de uma forma ou de outra os direitos aí, a jurisprudência está aí para comprovar esses fatos sobre a realidade
os direitos das famílias numa realidade mais concreta, né? Exato. E quando se fala de direitos da amante, são estritamente voltados para a amante mesmo. Porque se dessa relação de concubinato sobrevier um filho ou filhos, esses nada tem a ver com isso. Então, por exemplo, ainda que não haja direitos relacionados principalmente a prestações alimentares para a amante, aquele filho, ele terá direito sim, por exemplo, alimentos gravídicos, a própria prestação alimentar após o nascimento da criança. Então essa limitação ela vai ser sempre voltada estritamente para aquela amante ou aquele amante. E partindo desse pressuposto também a gente pode citar, que a gente estava falando, deu, né? Sim. Saiu do foco, mas o seguro de vida, apesar dele não ser partilhável, né, bens de sucessões, o seguro de vida ele é feito pelo falecido e ele é quem vai decidir quem é o beneficiário. E aí veio parar no Superior Tribunal de Justiça um caso peculiar que gerou bastante repercussão de um falecido que fez o seguro de vida em nome ali da sua amante, só que, muito bem orientado por sinal, ele já prevendo que não existem direitos no ordenamento jurídico, ele colocou uma cláusula ali reservista para o filho de ambos, a amante e o falecido. Então, assim, como a nossa função aqui é descomplicar, vamos simplificar a história. Seguinte, a amante, em regra, não tem direito. Mas a nossa jurisprudência e algumas situações pontuais acaba garantindo minimamente alguns direitos a essa pessoa. Trazendo para a nossa realidade hoje, antigamente, tratando com o previdenciário, antigamente tinha-se a visão de que, havendo duas esposas, essa relação de famílias paralelas, o INSS ele dividia a pensão para as duas. Hoje em dia, esse entendimento, na verdade, hoje em dia não, mas desde 2021, esse entendimento foi superado e nós caminhamos para um posicionamento mais prejudicial para essa amante, prejudicial no sentido dessas questões todas que a gente está envolvendo. É muito delicado, obviamente, porque se eu vou dar metade de uma pensão para a amante, eu vou estar, na verdade, tirando a metade da esposa. Então, e reconhecendo o direito, né? Exato. Então, essa questão aí é muito delicada. A nossa sociedade ainda tem muito a aprender neste sentido, em ver e pesar na balança quais são os direitos que devem ser ministrados, dados para essas pessoas. Mas trazendo aqui para o nosso descomplica. Não tem direito, mas pode ter. E, na verdade, o que tem em regra? Por exemplo, o que a amante não tem direito? Ela não tem direito a pensão, ela não tem direito a seguro de vida, ela não tem direito a testamento, herança, ser beneficiária no testamento e ela não pode receber doações de imóveis, trabalhando como a Liane falou, lembrando que essa doação ela pode ser impugnada pela esposa ou pelos herdeiros. No caso do falecimento, seria pelos herdeiros. Essa doação pode ser impugnada e ela tem um prazo de 2 anos. O outro ponto que teve importante, que foi esse que a Leane trouxe agora para a gente, foi um caso, uma decisão que teve do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça. O STJ reconheceu o direito, está tratando da história do seguro. Isso. Tá? Que o seguro de vida, você não pode deixar o seguro de vida para a amante. Aí um homem deixou um seguro de vida em nome da amante, ele deu 75% para a amante, 25% para um filho que ele tinha com a amante. E aí entra um detalhe importante, filho mais do que tranquilo, desde a nossa Constituição, não existe diferença entre filhos. Então o filho ele jamais será prejudicado, independente de como, nem da sua origem, nem da forma, se ele é um filho afetivo, se ele é um filho consanguíneo, se ele é o filho de uma relação conjugal ou extraconjugal. Nesse caso concreto, o que nós tínhamos? Ele deixou 75% para a amante e 25% para o filho.
E aí ele colocou uma cláusula dizendo o quê? Que caso a amante, a pessoa X que era amante dele, não pudesse receber o valor por qualquer motivo, aquele percentual dos 75% iria para o filho. Sim. Exatamente. Então, o que acontece? Este filho, como ela foi impedida de receber por conta da proibição que existe no nosso Código Civil, o filho ficou com 100% desse seguro. Então, esse foi o exemplo que nós temos numa jurisprudência que não é a comum, mas que aconteceu. Agora, como que isso pode ter acontecido? A gente teria que analisar o caso concreto, mas obviamente este seguro, muito provavelmente, ele não iria abarcar todo o patrimônio dessa pessoa, porque ele tinha outros filhos, então ele tinha outros herdeiros necessários. Tá? Então, esse é um exemplo do que pode acontecer na vida real. Eu entendo o jurídico, né, a norma posta que a amante não tem direito. Mas eu entendo também que se você estiver numa situação extraconjugal e viveu por anos com uma pessoa, eu entendo que você tem todo o direito de buscar o judiciário em busca dos seus direitos, porque ainda que a norma diz que não tem direito, aí existe um princípio do enriquecimento sem causa. E para que a norma seja mudada, para que tudo aconteça, a norma esteja de acordo com a realidade das pessoas, eu acho que as pessoas têm que buscar seu direito sim, têm que bater na porta do judiciário para ver seus direitos ali estabelecidos. Nesses casos aí, em que existe ali um investimento feito por parte da amante, a única garantia que ela vai ter sobre bens, né, adquiridos durante o concubinato vai ser expressamente relacionada ao investimento financeiro feito por ela e comprovado. Porque como regra ela não recebe e não possui nenhum direito, ela pode reaver ali o que foi investido durante o concubinato. E aí também sobressai uma questão com relação ao testamento, mas se a pessoa tem o direito de fazer o testamento como quiser, por que ela não pode doar a parte disponível? A regra geral é que seja feito para qualquer pessoa conforme a sua vontade. Expressa ali no testamento, pode dispor da sua parte disponível de maneira como bem entender, reservando os direitos dos herdeiros necessários. Mas no caso específico da amante, existe a vedação expressa de que ainda que seja a vontade do falecido, não haverá direito à herança, direito a uma doação. Lamentável. Ou existem outras interpretações, né? Claro, sempre tem, né? O direito. É aquela velha história, né? Depende de quem está. Se você é a esposa, é lógico que você não vai aceitar. É aquela coisa, você como esposa vai dizer que a legislação Sim. está sendo muito justa. Isso, né? exato. Se você é a pessoa que está nessa relação paralela, você vai se sentir injustiçado. Então, nós não estamos aqui para resolver questões definitivamente. O direito de família, o direito de sucessões, ele está aqui justamente para quê? Para inovar. E assim, o nosso direito, a nossa legislação, ela nunca vai conseguir acompanhar a vida como ela é. Então, mas é um trabalho que deve ser feito incessantemente, um trabalho que deve ser feito sempre. Aos poucos nós vamos mudando um pouco a visão e a sociedade. Foi assim que nós conseguimos mudar, por exemplo, o divórcio lá em 1977 não tinha divórcio. Sim. Né? Então ali já foi uma evolução que tem que se tomar muito cuidado com os conceitos também. Porque lá em 77, quando foi aprovada a lei do divórcio, havia vários comentários dizendo o quê? Que o divórcio ia acabar com a família. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas concepções e tentar realmente buscar que o direito e a jurisprudência seja o mais justo possível. Nem sempre vai ser realmente efetivo, nem sempre a gente consegue, mas lutar sempre. E o advogado está aqui para isso. A advogada ou o advogado estão aqui para quê? Para criar teses. Exato.
E descomplicar. Descomplicar. E a partir dessas discussões, um outro tema que gerou bastante repercussão, foi parar no Supremo Tribunal Federal, né? O STF, foi quando existia ali um falecido que tinha uma relação com a esposa e uma relação com outro homem, uma relação homoafetiva. Esse amante, né? Legalmente falando, ele pleiteou metade do valor da pensão pós-morte. No entanto, a gente volta àquela velha máxima. Ainda não está reconhecido o direito do amante e essa posição, esse pedido, ele não foi reconhecido. Ele não conseguiu reconhecer o direito de metade da pensão pós-morte. Que aí foi justamente quando houve a mudança no entendimento, né? Porque o INSS, ele vinha dividindo a pensão. Depois desse caso especificamente em 2021, salvo engano, 2021, passou a se ter realmente essa visão diferenciada, essa mudança de entendimento, sim, onde realmente o INSS passou a não mais dividir as pensões. Exato, porque no direito previdenciário ainda era possível, não para todo tipo de amante, mas para circunstâncias em que a amante tinha conhecimento da esposa e a esposa tinha conhecimento da amante. Era uma relação extraconjugal, mas ambas sabiam a existência da outra. Ou o contrário, a união estável putativa, que é quando a amante e a amante não sabe que é amante ainda. Por isso que trata-se de um termo de união estável putativa, porque se ela tivesse conhecimento de que seria amante, ela não seria tratada como putativa. Putativa é falso, né? É aquela circunstância que a pessoa acredita que existe, mas na verdade não existe. É interessante porque nós estamos aqui para descomplicar. Então, putativa é um termo que não é de tanto conhecimento, não é muito comum de se falar, de se ouvir. Então, a gente tem que pensar no putativo como o seguinte: parece que é, mas não é. Parece que é de verdade. Todo mundo olha e diz que é. Neste momento, aquilo ali é como se realmente fosse. Todo mundo acredita Todo que mundo existe acredita, uma relação ali. e justamente por ser desta forma, o direito vem entendendo que nesses casos, onde realmente a pessoa não tinha conhecimento, a própria sociedade não tinha conhecimento de que aquilo não era verdadeiro, de que não haveria um impedimento. Não haveria um impedimento, então nesses casos tem se reconhecido, no caso aí como direito a Dani colocou, no direito previdenciário. Mas é realmente uma inovação e vem para um outro ponto que aí já é mais complexo, que seria como que você faz a prova disso tudo, mas questão de prova já entra numa coisa mais delicada, seria um tema aí para um outro podcast que a gente pudesse de repente tratar realmente de como você pode ir construindo as suas provas, porque a gente vive o dia a dia e muitas vezes não percebe que o nosso dia a dia ele está totalmente atrelado, circunscrito dentro de uma realidade jurídica. Só que a gente não pensa nisso. E aí quando os problemas vêm, a gente quer resolver e muitas vezes se você não tem a prova, pode acontecer, aí é que podem realmente acontecer as grandes injustiças. E aí vem, o direito não socorre os que dormem, justamente em função dessa ausência de meios probatórios, de provas suficientes para comprovar o seu direito. Nessa circunstância, a gente tenta trazer esse papel justamente para que vocês tenham acesso ao conhecimento, se resguardem para evitar que algo aconteça, que essas injustiças sejam feitas, né? Exatamente. E vamos ficando por aqui. Acompanhe o nosso podcast. A próxima semana a gente já vai estar postando os próximos vídeos e nos acompanhe por aqui. E é isso. Acompanhe a gente no YouTube, o nosso podcast Descomplica Advogadas. Nós também estamos no Instagram, com o mesmo nome, @Descomplica Advogadas. Lá nós postamos vídeos, nós fazemos os vídeos curtos, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo para ouvir um podcast, mas vai lá e curte com a gente. Traga suas dúvidas, traga ideia de temas pra gente. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para divulgar e tentar realmente passar o direito da forma mais simples e descomplicada possível. Se a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo,
dá um joinha pra gente, fala pra gente, porque a gente precisa ter esse retorno para continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente está descobrindo e fazendo com tanto amor. Até a próxima, gratas pela audiência. Até mais.